Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para o momento de instrução na palavra do Senhor. E eu tentei guardar suspense, mas já fofoquei para o professor da escola bíblica, que o tema da pregação de hoje, na verdade, já estava relacionado com a própria aula da classe dos adultos, E pelo seguinte motivo: durante o ano 2026, nós teremos a sequência expositiva do texto de Juízes. Então, irmão José Luiz, o texto que é tão difícil mesmo, nós, pela graça e com a graça do Senhor, vamos enfrentar. E, claro, conhecendo tudo que é ensinado e desafiador nesse livro bíblico, nós também veremos a graça do Senhor. Porque o tema deste ano é a graça que supera o pecado. E muito embora seja um texto muito evidente, para não dizer escrachado, do pecado e da condição do coração do homem, é um texto também que nós vemos a graça de Deus e o propósito de Deus sustentando um povo. E durante 2026 nós percorreremos o texto de Juízes. Aliás, nós teremos mais de uma sequência expositiva. De forma intercalada, também teremos a exposição no texto no Novo Testamento. E aí será na carta de Paulo aos Romanos. Então teremos duas sequências expositivas. A intenção é 2 textos bíblicos diferentes, mas isso já ficou combinado entre os pastores. Será apenas um tema anual. E o tema vai ser esse mesmo: a graça que supera o pecado. Então, vamos para o primeiro capítulo de Juízes. Eu quero te convidar, Juízes, que fica logo após o texto de Josué no Antigo Testamento. Será o texto da nossa leitura, o primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 15. E veremos como tema hoje, como título a mensagem, começos marcados pela misericórdia. E vamos entender o porquê que esta é uma mensagem que identifico dentro desses versículos e espero poder, com a leitura e a explicação, demonstrar a importância de reconhecermos os inícios que são conduzidos, cuidados e marcados pela misericórdia de nosso Deus. Eu peço que os irmãos, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor, acompanhem a leitura do texto pelo qual o Senhor nos fala. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom,
cujo nome outrora era Kiriate Arba. E Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir, Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axá por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axá por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, e então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, nós estamos diante de um texto da Tua santa palavra e nós cremos que, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos iluminará e abrirá o coração de cada um de nós para que enxerguemos as maravilhas da Tua lei. Ó Senhor, não nos permita ficarmos cegos nesta noite, mas que os nossos olhos enxerguem a luz do Senhor, a verdade do Senhor, a graça do Senhor. Essa é a nossa confiança, Pai. E a mencionamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Texto difícil, né? Já começa dramático. Um monte de situações que chegam, às vezes, a incomodar os ouvidos, pesar no coração. As imagens são fortes. Mas é exatamente isso. O texto de Juízes é uma narrativa que está distante de nós 3.000 anos, pelo menos. Então, é um texto que remonta a uma época muito diferente da nossa, com costumes diferentes, com uma sociedade diferente, em uma região muito distante daqui. Mas é a narrativa da história do povo de Deus. Um dos trechos, né, desse percurso daquilo que Deus estava fazendo com o seu povo. E para aqueles que estão se familiarizando com a Bíblia, entender onde esse texto acontece, onde essa história acontece, é muito importante. Lembremos que em Gênesis, lemos que Deus chama um homem já idoso e dele promete uma grande nação. Essa promessa é cumprida, Isaac vem, Isaac tem um filho chamado Jacó, e por meio de Jacó nós temos uma família que cresce. E essa família, em um determinado momento, por causa da fome, por causa da seca, sai da região de onde eles moravam, que era esta região, e vão ao Egito. E lá no Egito, eles têm um tempo de paz, de bonança, até serem escravizados, porque eram numerosos. E então, depois de 400 anos do Egito, eles são retirados de lá. O Senhor os livra, o Senhor os liberta do cativeiro egípcio e os leva de volta para esta mesma terra. Eles passam 40 anos no deserto, mas com Josué, depois que sucede a Moisés, eles entram na terra prometida. O texto do livro que antecede Juízes fala sobre isso. Eles entram na terra prometida e começam a conquista da terra. E inicia esse texto falando sobre a morte de Josué. Esse povo que havia sido conduzido por muitos anos por Moisés, depois alguns anos por Josué, agora está numa nova fase. Uma fase onde não haverá um líder como foi Moisés e como foi Josué. E agora eles precisam assumir as responsabilidades que Deus havia conferido a eles. E dentre essas responsabilidades era entrar na terra, possuir a porção que lhes cabia de herança e afastarem todos, destruírem todas as cidades que não serviam ao Senhor. E isso é duro de ouvir. Chega a ser incômodo, porque Deus ordena isso mesmo. E claro, há uma preocupação do Senhor que nós vamos ver daqui a pouco, de por que isso era necessário. Eles estão nesse momento.
O texto que nós lemos no capítulo 1 de Juízes fala disso. Esse povo está entrando na terra prometida e tomando agora estendendo esse domínio sobre a terra. E esse começo do texto de Juízes, curiosamente, pelo menos até o versículo 15 do primeiro capítulo, conta uma história bem diferente do que vai acontecer dos próximos versículos até o final do texto. Esse começo do texto de Juízes narra uma parte da história que vai ser distinto do restante. E nesses 15 primeiros versículos, nós vemos um começo marcado pela misericórdia do Senhor. E há 3 elementos que eu gostaria de destacar dentro desses versículos, que a misericórdia do Senhor é manifestada quando Deus responde, quando a sua vontade é buscada, Ele responde. A misericórdia do Senhor é manifestada quando Ele exerce justiça para e por meio do seu povo. A misericórdia do Senhor é manifestada quando a sua lei é obedecida e os resultados são reconhecidos no meio do seu povo. Mas advirta aos irmãos, muito embora hoje talvez seja a mensagem mais leve nesse sentido, para todo o restante do ano, nós temos uma preocupação também importante. E veremos isso ao final, que não são apenas os começos que importam. Mas vamos lá. O primeiro versículo do texto que nós lemos menciona que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultam o Senhor. A primeira coisa que é narrada nesse texto é uma atitude de se buscar saber qual é a vontade de Deus. E eles fazem isso. E Deus, misericordiosamente, Deus graciosamente responde. Eles estavam perguntando ao Senhor como deviam obedecer. Se a ordem era entrar na terra, conquistar, tomar posse, dominar aquela região, eles perguntam, qual é o jeito certo de fazer, Senhor? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a forma de ir? Deus responde. Ele diz que é por Judá. Judá deve ir. E diz ainda no versículo 2, que nas mãos de Judá, Deus havia entregue esta terra. Deus responde. E essa é a manifestação da misericórdia de Deus. Deus é um Deus que está sempre pronto a responder o seu povo. Quando nós perguntamos, Deus responde. Ah, pastor, mas eu sempre pergunto e nem é sempre que eu escuto a voz de Deus falando comigo. Não, Deus sempre responde. Nem sempre Deus repete. E tem muita coisa que Ele já respondeu a nós. E há perguntas que nós já sabemos a resposta. E claro, há muitas outras respostas já respondidas no seu livro sagrado. Então precisamos conhecer a palavra do Senhor para sabermos qual é a vontade dele. Deus não tem compromisso com a nossa preguiça, né? Nós somos preguiçosos, queremos que o Senhor nos encurte o caminho e não queremos buscar em sua palavra a sua vontade. Claro, ele é um Deus cheio de graça, mas ele não tem compromisso com a nossa preguiça. Se nós perguntamos, ele é um Deus pronto a nos orientar e a nos responder. É um Deus de misericórdia. Deus não nos deixa alheios. Deus não nos deixa à deriva. Ele sempre orienta o seu povo, seja com orientações prévias já claramente definidas, sejam aquelas que ele dará imediatamente àquele que clamar. Um começo marcado por um Deus que atende. Curiosamente, nós vemos no versículo 3 que após Deus responder e ter dito com clareza a Judá, olha, nas tuas mãos entreguei essa terra. Qual é a resposta de Judá? Um coração confiante, convicto de que Deus vai com eles. Simeão, vem me ajudar. Não sei se você percebe a nuance do texto, mas a resposta deveria ser pronta de Judá para dizer, não, se Deus falou, é isso. Vamos lá, não tem outro. O que é que Judá faz? Simeão, não, vamos, né? Mas você dá uma forcinha, quando for sua vez, eu também te ajudo. E parece ser indicado uma confiança parcial. E aí parece ser indicado um problema que vai acontecer e vai se repetir daqui a pouco no texto e na narrativa de Juízes.
Mas muito embora isso aconteça, Deus é tão misericordioso que mesmo Judá, provavelmente, parcialmente confiante, Deus abençoa. E eles vencem muitas coisas. O texto que nós vamos ler menciona que eles vão a essa cidade, né? A região dos cananeus, e eles ferem, né? O versículo 4 vai dizer que Deus entrega nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles na cidade de Bezeque, na região de Bezeque, 10.000 homens. Então foi uma grande vitória. O Senhor foi gracioso. Eles buscaram a vontade de Deus, Deus responde a sua vontade, parece que dá aquela resvaladinha de confiança, mas vão, e o Senhor é gracioso, e eles recebem a vitória. Um Deus de misericórdia. Na sequência do texto, vamos ver outros elementos que são necessários e importantes. Do versículo 5 ao 9, nós vamos ler que em Bezeque, eles encontram uma pessoa em específico aqui, com esse nome, Adoni-Bezeque. Lutam contra ele, ferindo, né, lutando ali contra dois grupos, os cananeus, que são os habitantes de Canaã, e os fariseus, que também habitam aquela região. Mas diz que Adoni-Bezeque, versículo 6, ele foge, ele é perseguido, ele é capturado, e então, uma cena, como nós lemos, difícil, os polegares dele, das mãos, e os polegares dos pés foram cortados. Que imagem ruim, que imagem pesada. Por que eles fazem esse tipo de coisa? Não é duro demais? Não tinha uma forma menor de sofrimento? E claro, quando nós olhamos esse tipo de narrativa a 3.000 anos de distância, nós percebemos uma liberdade de falar de coisas tão sanguinolentas, né? Violentas, e que, para nós, no nosso contexto atual, contemporâneo, soa de forma muito desajeitada até. Mas as coisas mudam, de tempo em tempo muda. Aliás, as coisas mudam tanto que há poucos anos, a maioria das famílias não imaginaria que em casa um pet, né, um cachorro, um gato, dormiria em cima da cama. Hoje em dia, no lugar melhor, né, para muitas famílias, que bom. Né? É uma cama grande justamente para caber todo mundo, né? Para nós seria impensável isso há pouco tempo. Socialmente seria até desconfortável ver isso. Imagine há 3.000 anos de distância, como as coisas eram muito diferentes. E por isso gera esse contraste, esse desconforto. E então, quando os dedos polegares são cortados das mãos e dos pés, claro, é uma inabilitação, né? Eles estão ferindo de forma para que ele não tivesse nem condições ideais para trabalho e nem para luta. Uma pessoa sem polegares ela tem restrições severas de mobilidade, de atividades. E era por isso. Aliás, é por isso mesmo que Adoni-Bezeque faz isso com outros 70 reis. Ele menciona isso. E, curiosamente, ele interpreta esse ato e esse fato como um ato direto da pessoa de Deus, um ato de justiça de Deus contra ele. Porque ele diz, eu feri 70 reis, fora os que não eram reis, né? Mas ele só menciona os reis. Feria 70 reis, eles ficaram tão inabilitados que a única chance que eles tinham era de coletar as migalhas que caíam da mesa. E assim como eu fiz, o Senhor fez a mim. O Senhor me pagou. Essa é uma declaração do reconhecimento de justiça. Lembramos com facilidade aquilo que a própria Escritura nos diz, aquilo que o homem semear, certamente isso colherá. Isso está dito lá no Novo Testamento, mas veja que interessante, nós vemos essa repetição aqui. E há uma orientação bíblica do cuidado que Israel deveria ter quando eles entrassem, aquele povo entrasse na terra prometida. E um dos cuidados é para que eles não se misturassem com aquele povo. Deus ordena que aquele povo entrasse naquela terra e não fizesse alianças com eles, não se acostumassem, não se conformassem, né, irmão José Luiz, como na aula da escola bíblica, não se conformassem à imagem deles, não aprendessem costumes, porque tudo isso iria afetar a relação deles com Deus. Não é porque Deus tem problema com culturas.
Mas Deus tinha problema com aquela cultura. Não é que Deus tem um problema com as línguas, com os povos diferentes. Não, o Cordeiro, né, Jesus Cristo, o seu sangue foi derramado para que povos de todas as línguas, nações, de todos os lugares, também fossem salvos. Mas Deus tinha definitivamente um problema com aquela cultura. E nós vemos isso no texto de Deuteronômio. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia junto comigo. Deuteronômio, capítulo 12. Versículos 29 a 32. Deuteronômio 12, versículos 29 até o 32. Veja só, leia, acompanhe a leitura daquilo que Moisés, Deus está falando por meio de Moisés para o seu povo. Isso aqui é antes de tudo que nós estamos lendo agora em Juízes, tá? Isso eles estão antes de entrar na terra prometida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as despossares e as habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas de diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles aos seus deuses, pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Então, essa informação que nós lemos em Deuteronômio é um resumo de todo o cuidado que Deus tinha com o seu povo. Aquele povo foi formado com uma missão. E a missão daquele povo era preparar a chegada do Messias. Deus, quando escolhe Abraão, tira lá de Ur dos Caldeus, liberta o seu povo do Egito, preserva esse povo com a sua aliança. É porque ele enviaria por meio dessa nação a bênção para todas as famílias da terra, Cristo. E quando diz, vocês não façam, não se misturem, vocês não se afastem, porque eu tenho um propósito para vocês. Vocês não podem quebrar a aliança. Por isso, nós vemos reações como essa, como é que é narrada aqui. Mas Deus estava com aquele povo. Judá foi muito bem sucedido em suas missões de batalha. Diz o versículo 7 que além de terem levado a Jerusalém, morrido ali, no 8 vai dizer que em Jerusalém, Judá também vence. E Jerusalém, que ainda não é Jerusalém, mas escreve-se o nome dela como se já fosse Jerusalém, que nós conhecemos, Jebus, né? Ela é tomada. Aqui relata-se, inclusive, a conquista. Jerusalém tem esse negócio. Ora ela é conquistada, ora ela é retomada, e há isso várias vezes na narrativa, até a chegada de Davi. Em Davi isso acaba. Mas até Davi vai ter toda essa dificuldade. Mas vai incluir no versículo 9 que eles desceram para pelejar nas regiões das montanhas, regiões do Negueb e as regiões da planície. Por fim, no versículo 10 vai dizer que eles vão vencer, inclusive, aqueles que habitavam em Hebrom. E diz que Judá, ou seja, a tribo de Judá, não é uma pessoa só, né? Mas a tribo de Judá, feriu a Cesai, a Aimã e Talmai. Para nós, esses nomes, né, talvez sejam sugestões bonitas, né? Se você está escolhendo um nome para um filho, né, você pode talvez escolher esses nomes. Mas esses nomes que para nós não fazem sentido nenhum diretamente, são daqueles que descendem dos gigantes. Aqueles que Josué e Caleb veem e dizem, não, mesmo que nós sejamos pequenos como gafanhotos, nós vamos lá, que o Senhor está conosco. Eles veem que tem gigantes naquela terra e esses três são descendentes destes. Eram homens grandes. O que é que está sendo dito aqui por este que narra o texto? É que não importava onde fosse a batalha. Deus estava abençoando, Deus estava dando vitória para eles. Fosse no alto, vitória. Fosse lá nas planícies, vitória. Fosse grande, fosse pequeno, Deus era com eles. E eles estavam sendo vitoriosos em todas essas questões, em todos esses desafios, porque eles buscaram saber a vontade de Deus. Eles consultaram o Senhor.
E nós vemos então a misericórdia do Senhor nessa aplicação da justiça divina. Por fim, irmãos, nos últimos versículos, nós temos uma história de um casamento curioso, né? O casamento de Otiniel, né? E Acsá. E nós lemos, né? Eles vão avançando, chegam numa cidade. Não é dito isso, mas pela proposta que foi feita, Debir deveria ser uma cidade mais difícil. Pela proposta que foi feita, Debir devia ser alguma cidade um pouco peculiar. Tinha um desafio acrescentado. E ele promete: quem vencer, quem conquistar essa cidade, vai casar-se com minha filha. Eu acho que é uma coisa comum daquele tempo. Nós sabemos que Davi, né, quando também vence a Golias, ele casa-se, né, com a filha do rei. Então, esse tipo de promessa. E Otiniel, né, não sei se ele nutria já um interesse secreto por Acsá, ele vai, conquista a cidade e casa-se com ela. E por que isso aqui é interessante? Parece que é só uma série de informações de direito sucessório, né? Para onde foram as heranças, como é que isso aqui foi distribuído para um para outro. Mas quando nós olhamos para a grande janela do texto de Juízes e vemos aquilo que vai acontecer repetidamente, casamentos como esses, abençoados pelo Senhor, eles não são tão correntemente mencionados. Na verdade, o que fala é que muitas vezes que o povo vai se desviando. O que é narrado aqui é claro que o casamento que era com aqueles que compartilhavam a mesma fé, receberam inclusive uma grande bênção. Ela, quando já casada, estava para se retirar e com seu marido, ela pede, né, para falar com o pai para dizer: nossa, a terra é boa, mas se tiver umas fontes de água, é ainda melhor. E ela faz esse pedido, né? Talvez como as filhas sabem, né, convencer os seus pais. Os pais, tem esse terreno, é tão bom esse terreno aqui, mas e se pegar o lado de lá, né? E se der para dar uma esticadinha, qualquer coisinha de qualquer quilômetro para frente, não é tanta diferença, né? Quando a gente pensa para nós aqui no Paraná, onde essa terra tem abundância, facilidade de se achar água, em termos gerais, mas olhamos para o semiárido ali, daquela região, lugar com fonte, é lugar muito importante. Não tem a ver só com o valor da terra, do metro quadrado, né? Tem a ver com sobrevivência. E ela é abençoada. Esse casamento e as reações, né, os elementos presentes nele, apontam para essa misericórdia de Deus. Aquilo que Deus havia orientado para o seu povo: olha, quando vocês entrarem, façam assim. A demonstração narrativa parece indicar isso, que eles estavam usufruindo dessa bênção. Eles estavam obedecendo ao Senhor. O casamento foi uma bênção, uma recompensa, e além disso, Deus ainda mais os abençoou. Misericórdia. Um começo marcado por misericórdia. Mas as coisas não avançam como nós vamos ver daqui a pouco, nas próximas mensagens. O começo foi muito bom, mas ele é bem curto. E a consistência do começo não se verifica na continuidade da história. Por isso, a primeira coisa que nós devemos pensar é isso. Como nós temos vivido e como têm sido os nossos começos. Alguns começos são meio desajeitados. E, aliás, espera-se, em padrão, que os começos sejam desajeitados. Quando você tentou aprender a andar de bicicleta, e se você aprendeu, é esperado um joelhinho ou outro ralado, né? Quando você esteve aprendendo uma nova habilidade, a mexer com coisas diferentes, com códigos diferentes, um bug ou outro é esperado. Alguma situação que foge da capacidade, alguma coisa que foge da nossa perícia, é esperado. Os começos podem ser desajeitados, mas eles não precisam ser. E foi o caso do povo de Israel. Eles não começaram de forma desajeitada. Começaram bem. Começaram com a bênção do Senhor. Começaram com o cuidado de Deus, reconhecendo e transparecendo a misericórdia de Deus. Mas parece que isso tem pouca duração. O que nos faz lembrar que, às vezes, assim também somos nós. Quando experimentamos a bênção de Deus de forma rápida, nos esquecemos. E é algo que nós vamos ver que vai se repetir em todo o texto de Juízes.
que muito embora esteja a 3.000 anos de distância, esta coisa está presente hoje nos nossos dias. E é aquilo que os teólogos chamam de o ciclo do pecado. E isso está em Juízes em toda a ordem. E qual é o ciclo do pecado? Ele começa com o pecado. O afastamento de Deus. A desconsideração da vontade de Deus e viver de qualquer outra forma. E é uma frase que se repete em Juízes. Cada um fazia segundo o que lhe achava melhor. Achava mais correto. Peca-se, as consequências do pecado chegam. E quando elas chegam, elas não são agradáveis. Venderam uma coisa, mas quando chegou não é nada do que foi prometido. O pecado parecia ser tão interessante, mas as consequências são bem amargas. E o povo sofre. O povo sofre e começa a orar e clamar ao Senhor por misericórdia, clamar ao Senhor por livramento, e Deus ouve. Ele ouve a oração do seu povo e responde. Quando ele responde à oração do seu povo, ele envia um libertador. No texto aqui, nós usamos a expressão dos juízes, que é que eles estavam liderando o povo. Esses juízes são levantados pelo Senhor para libertar o povo. O povo é libertado, mas depois ele se esquece. O povo se esquece de Deus e começa a pecar novamente. E o ciclo se repete. Pecado, consequências, clamor, libertação. E aí volta de novo. Pecado, clamor. Deus envia o libertador, o povo se esquece e peca de novo. Isso acontece muitas vezes. E isso não deveria acontecer nas nossas vidas agora, especialmente agora a partir de Cristo. Porque em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Porque em Cristo, se cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o pecado não terá domínio sobre nós. Fomos libertos. E seremos não somente libertos, mas viveremos em liberdade por causa do poder de Cristo em nós. Mas às vezes, mesmo afirmando crer em Cristo, alguns de nós têm dúvidas se vive mesmo uma vida sem ser escravizada ou escravizado pelo pecado. Talvez a forma de lidar com isso seja olhando para o próprio texto. A primeira pergunta que o texto nos impõe é essa. Quando nós vamos tomar decisões, nós temos feito como Judá fez? Nós temos consultado o Senhor? Ou parece que consultar o Senhor é a última opção, né? Depois que tudo falhou, nada deu certo, acabou todas as opções, o dinheiro, não tem mais nada. Vamos orar, né? Vamos para a igreja. E eu acho que é justamente isso. Quando as coisas não estão boas, o melhor lugar de irmos é ao Senhor, buscarmos o Senhor. Mas será que essa dinâmica é só quando as coisas falham? Quando os recursos esgotam? Quando mais nada dá resultado? Isso é um problema. Isso é um problema. Segundo, a partir do Evangelho, esse modelo de aplicar justiça sobre os outros já não compete a nós. Isso aconteceu no povo de Israel do passado. E Deus ordenou que assim fosse. Não existe essa ordem para nós. Mas a ordem que nós recebemos para aplicarmos justiça é vivemos a justiça a partir do Evangelho. E a justiça a partir do Evangelho é o amor. E nós temos aplicado esse amor? Outra pergunta que esse texto nos impõe. E por fim, outra pergunta é, quando olhamos para Otiniel e Axá, que dentro dos seus contextos ali, né, muito diferente dos nossos, você provavelmente não precisou conquistar uma cidade para arranjar um casamento. Mas eles, quando obedecem e tomam essas decisões daquele tempo, eles são abençoados por causa da lei do Senhor, da vontade de Deus, do propósito de Deus, da missão que Deus havia dado para o seu povo. E a pergunta que nos impõe não é se você está buscando casamento, mas a pergunta é os propósitos que você tem no seu coração. Aquilo que você tem almejado e pedido ao Senhor, você tem elaborado isso a partir de fé, a partir do Evangelho, ou a partir de outras coisas só? São só interesses. Porque se for, é incompleto. E
corre o risco de ser muito mal. Acho que o Evangelho nos mostra isso. Jesus é aquele que nos revelou perfeitamente a vontade do Pai. Se nós queremos saber qual é a vontade do Senhor, assim como o Judá perguntou, nós podemos e devemos perguntar a Jesus. Conhecer a Jesus e viver a partir da verdade do Evangelho. Se nós não sabemos como vivermos essa justiça e aplicarmos essa justiça nos nossos dias, olhemos para o nosso Senhor e aprendamos com Ele a como viver boas obras, manifestar justiça, perdoar 70 vezes 7, andar a segunda milha, ser o sim, sim, o não, não. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não seremos como Jesus. Se olharmos para Jesus, cada uma das decisões das nossas vidas poderá ser beneficiada pelos propósitos de Deus. Seja o casamento, seja a profissão, seja a vocação, seja o tempo livre, seja o que for. Se nós vivermos as nossas vidas a partir do Evangelho, nós seremos muito abençoados com fontes superiores e inferiores, porque é o Senhor quem nos suprirá. O povo de Israel foi marcado pela misericórdia, um começo marcado pela misericórdia. Que cada um de nós, nem que seja o começo desta noite, que cada um de nós seja marcado pela misericórdia do Senhor. Eu quero te convidar a orar nesse momento, fechar os olhos, e talvez, de uma forma muito particular, você precisará responder esse sermão. Talvez hoje é o começo para você. E que bom. Tomara que seja começo. Tomara que seja recomeço para muitos de nós. Porque o Senhor é um Deus que faz esses recomeços e Ele restaura vidas de pessoas. Restaura propósitos, restaura a sua vontade, o seu querer. Por isso, ore ao Senhor, presente a sua vida. Se durante a mensagem alguma coisa ressoou diferente do seu coração, não tenha medo, é o Senhor. Ele não fez sem querer o texto da escola bíblica e do culto ser o mesmo nessa noite. É o Senhor. Respondamos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque há uma urgência do Senhor para que as nossas vidas sejam marcadas pela tua misericórdia. Ó Deus, e perdão. Perdão quando nós insistimos para que isso não aconteça. Quando não buscamos a tua vontade, não perguntamos ao Senhor o que o Senhor quer, o que devemos fazer, agimos pelos nossos próprios impulsos, nas nossas precipitações, achando que sabemos o que temos e o que precisamos, e esquecemos do Senhor. Perdão, Pai. Perdão, Senhor, quando nós corremos e queremos exercer justiça e queremos ser mais justos que o Senhor. Fazemos aquilo que o Senhor nem nos pediu. Mas ajuda-nos a vivermos, Deus, dentro da tua justiça, dentro da justiça do Evangelho, vivendo o amor e sendo veículos desse amor para esse mundo tão perdido de amor verdadeiro, Pai. Ó Deus, perdão quando nós fizemos planos, propósitos e projetos e nos esquecemos dos princípios e, para alcançá-los, nós negociamos valores. Negociamos aquilo que o Senhor nos diz na tua palavra, na tua lei. Perdão, Senhor. Restaura cada um de nós, renova-nos nesta noite, dá-nos um começo e um recomeço marcados pela tua misericórdia, Pai. Que ao sairmos daqui possamos reconhecer que essas marcas, Deus, do teu amor, da tua graça, que supera o pecado em nossos corações, possa também, Deus, alcançar outras pessoas que, assim como nós, já viveram perdidas, pessoas que já viveram desorientadas, tristes, desoladas, porque não conseguem ver nada além de sofrimento, maldade, mas que a tua luz brilhe. Que seja parte de nós também, Pai. Que a verdade do teu Evangelho resplandeça em nossos corações e alcance a tantos outros que precisam e necessitam desta salvação. Ó Pai, nós agradecemos porque sabemos que só o Senhor poderá responder a esse tipo de oração e cremos que o Senhor responderá. E cremos que o Senhor nos conduzirá nessa semana e nos dará a oportunidade de confiarmos ainda mais em Ti. Ó Deus, conduza-nos e conduza a Tua igreja na Tua presença, guardando-nos de todo o mal.
Abençoa cada um, Pai, que está aqui, cada irmão desta igreja, que durante essa semana terá desafios, já tem coisas em mente para resolver. Ó, Pai, tudo isso nós colocamos em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo que passou essa semana e o Senhor foi conosco. E nós cremos que o Senhor irá mais uma vez à nossa frente. Abençoa, Pai, aqueles que necessitam de recuperação em sua saúde. Abençoa, Pai, e protege aqueles que estão nas estradas e daqui a pouco retornarão para os seus lares. Ó Deus, guarda o Teu povo, abençoa cada um de nós. Nós entregamos este culto, Pai, sabendo que o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo assentado, irmãos, receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus bendito Pai e que a presença consoladora do Espírito esteja em vós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada por esta terra, hoje e por todo sempre. Amém.